Jogo sempre traz felicidade pra gente, sempre traz essa força. Faz 16 anos que eu tô aqui à frente aqui, mas antes de mim era a tia dela, vó dela, a avó dela, a mãe dela, meu avô João Adão era jongueiro, minha tia Lia, jongueiros. Então, o jongo vai passando de pai para filho, vai transpassando sentimentos, movimentos políticos, e eu herdei isso. O jongo, a gente fala das coisas da gente também. A gente fala da nossa comunidade, a gente fala... nós moramos no mesmo bairro, com exceção de alguns que moram um pouquinho mais distantes, mas a gente mora num bairro e que era o Vila Eleutério, passou a ser Braz, que é a Vila do Jongo, onde as raízes da cultura negra estão fortemente marcadas. E a gente gosta de, quando a gente sai, o pessoal fala assim, lá vem aquele povo que está dando de preto. Há muito tempo, o jongo é uma dança que nós que praticávamos, né? Isso, nós éramos considerados pessoas de má vida. Está escrito isso como se fosse lei orgânica, lá em 1892, na minha cidade, que ao invés, não era lei orgânica, é chamado Código de Postura. O Código de Postura, muitos de vocês até nunca ouviram essa palavra, Código de Postura. Mas é como o cidadão deveria se portar e se comportar. Por exemplo, não pode, lei número 1, não pode jogar o pinico pela janela de manhã cedo. O povo fazendo o pinico e abrir a janela, varejava o pinico pela janela. Isso não podia mais. Mas eu sei que a lei número 3 é a seguinte, fica proibido dançar jongo. Está escrito lá no livro, 1892 na minha cidade. Proibido dançar jongo. Porque essas pessoas são consideradas pessoas de má vida. Má vida deve ser o quê? Maloqueiro? Eu sou corintiano, maloqueiro, sofredor, mas não sei lá naquela época, não sei, não tinha Corinthians ainda. Então, o que era? Era os negros, né? Em 1892, fazia apenas 4 anos que tinha sido abolido a escravidão. E quem fosse pego dançando jongo tinha que pagar uma multa de 20 mil. Eu não sei nem quanto significa isso. Como é que um escravo recém-liberto poderia ter 20 mil reais? Era para ir para a cadeia, acabar com essa raça. Igual o Justo Feliz, vamos acabar com essa negrada, acabar com isso. Mas a lei não valeu. Porque se valesse, nós não estaríamos dançando jongo aqui hoje para vocês aqui na Vila da Madalena. Então, nada foi mais forte do que essa vontade que nós temos de dançar jongo e de herdar, de transmitir aquilo que nos foi passado. Nós estamos aqui, nós somos mais fortes que a lei, nós somos mais fortes que o tempo, nós estamos aqui mais fortes que o dinheiro, mais fortes que tudo. É a nossa tradição, a nossa resistência. Hoje ainda, nós precisamos de falar algumas coisas, se resistir, o jongo resiste. Uma dessas coisas é essa aqui que nós vamos fazer agora. O burro foi na escola, aprendeu o ABC. O burro foi na escola, aprendeu o ABC. A professora ensinou, o burro não sabe ler. A professora ensinou, o burro não sabe ler. Não sabe ler, não sabe ler. O burro não sabe ler. Não sabe ler, não sabe ler. O burro não sabe ler. Não sabe ler, não sabe ler. O burro não sabe ler. Quando o Lalá tinha uma professora que quando ele errava, vocês podem contar, ele errava assim, a professora tinha um anel na escola e falava assim, quando a moça tinha uma característica, eu bem de olhos verdes assim, falava assim, filha, fala para sua mãe. Se fosse aquela moça ali, ó, ele ia falar, a professora falava para ela assim, minha filha, você não fez a tarefa, por favor, não deixe isso, porque você é tão inteligente, por que você não fez a tarefa?
Quando era lá, essa coisa preta aqui, ela fazia uma pergunta com 10 toques. Por que você não fez a tarefa? Só que era coque na cabeça dele. Por que você não fez a tarefa? E aí, a gente descobriu que é por isso que as pessoas saíam da escola. Eu, hoje, acho que a escola tem que ter qualidade. E acho mais ainda que essa escola de agora é melhor que a escola antiga. A escola de hoje é melhor que a antigamente. Porque a escola de hoje consegue ficar lá com aqueles que não conseguem aprender. A escola de hoje abriga aqueles que não conseguem decifrar esse código, que é difícil. Só que antigamente falava assim, você não sabe? Disfarçadamente falava assim, pé na bunda. Pé na bunda. Pé na bunda. Por isso que nós temos um país cheio de analfabetos. Dessa escola antiga boa, porque só chegavam os bons. Os ruins, pé na bunda. Essa escola de hoje, eu falo isso porque eu sou educador, viu, gente? A escola de hoje tem essa função, além de ensinar os que sabem, tem que abrigar os que não sabem, para que eles não fiquem na rua aprendendo coisas piores. Na escola você aprende também, sem ser ler, escrever, aprender a fazer conta, aprende a ser cidadão, partilhar, compartilhar. Tem várias outras coisas que se aprende na escola de hoje. O burro foi na escola, aprendeu a ABC. O burro foi na escola, aprendeu o ABC. A professora ensinou, o burro não sabe ler. A professora ensinou, o burro não sabe ler.